Eu sempre falo muito bem, mas hoje eu vou falar então o quê? Muito ótimo? Ótimo? Beleza? Legal? Buongiorno. Então. Good afternoon. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual o Wendel Bezerra faz. Na aula de hoje vocês vão ver a nova com dois fatores, tá? E hoje com a presença de dois professores. Então, na aula de hoje que tem conceito e exercício misturados nesse combo que a gente vai fazer, eu sou o Thiago Marum, no backstage por enquanto está o Vinícius Castanho e vem com a gente que a gente já te explica a nova com dois fatores. Então, vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Para não deixar de pedir a nova, qual que é a nova? Na verdade a antiga pedida. Eu vou pedir para vocês deixarem o dobro de likes e comentários e compartilhamentos, porque hoje a nova é de dois fatores, tá bom? A gente vem conversando, muito obrigado pelo apoio de sempre, e com certeza vocês já deixaram ali os likes e tudo mais, então eu já vou antecipar a gente para parte dos exercícios, né, que é o que vocês querem. Então, nas últimas conversas a gente vem falando de análise de variância. Eu falei uma aula bem conceituada sobre a nova com um fator, mostrei que é um teste de médias que a gente usa variâncias. O Vinícius Castanho fez na última aula um exercício incluindo lá o quadro de análise da variância, né, o quadro da nova. E agora, deixa eu piscar para a nossa lousa digital para falar a nova generalizada que a gente viu com uma classificação, ou seja, a gente via a diferença entre linhas. Agora a gente vai ver a nova com dois fatores. Se você está com alguma dúvida nesse tipo de tema até aqui, volta nos dois vídeos anteriores e dá uma olhada, porque o que a gente vai fazer agora é expandir o que a gente vem conversando e é uma coisa muito análoga, né? A gente estava no 1D, se eu posso dizer assim, e agora para ir para o 2D, a conversa vai seguir nas mesmas bases. Então, as duas últimas aulas que vão ter mais conteúdo para você entender com passo a passo, com mais calma, tá bom? Aqui eu vou tratar a nossa generalização para poder abrir caminho para o Vinícius Castanho fazer um exercício com vocês. Então, na nossa última conversa de ANOVA, a gente estava com um teste, né, de hipóteses que tinha as seguintes definições, né? Tinha uma hipótese nula, que era assim, olha, eu tenho médias de estou comparando várias populações, e a gente fez um quadro com os resultados, então cada população tinha uma amostra, e aí cada amostra tem N elementos, e aí em cada linha a gente tinha uma dessas amostras dessas populações. Então eu tinha K populações e eu falei, olha, inicialmente eu imagino que todas as médias dessas populações são iguais. Então a média era igual entre todas as linhas do problema que a gente vinha fazendo. E a gente estava testando se havia pelo menos uma média diferente das demais. Pode ser que houvesse mais de uma só ou várias, todas são diferentes, mas pelo menos uma você garantia que era diferente. Era isso que a gente vinha testando, tá? Para isso a gente conduziu, né, uma questão ali de substituir o teste que é de médias para um teste F, né? Então, para resolver um teste de médias como esse, a gente recorreu numa estatística de teste F e que avaliava se a variância entre as linhas, né? E a gente viu que era o quadrado médio entre linhas ali, soma do quadrado das linhas, coisa assim, em relação ao residual. Então, a gente tinha um teste assim, olha, os dois quadrados médios aqui, as duas variâncias entre linhas e resíduo são iguais ou elas são diferentes, sendo que a entre linhas é maior do que a residual. Então eu tenho pelo menos alguma linha lá que está mexendo nas demais, então tem pelo menos uma população diferente das demais em média. Era isso que a gente estava fazendo. Isso caiu no teste F e que a gente recorria a um quadro, né, uma tabela de análise da variância. Beleza. Feito isso, na aula de agora, o que a gente vai fazer é usar o conceito, vou tentar fazer em laranja aqui, não sei porque ele apagou aqui, vou deixar para fora. A gente vai conduzir agora uma segunda hipótese para o mesmo problema, né? Então eu tenho Mi1, Mi2, Mi diferentes, então agora nas colunas eu tenho N colunas, né? A média é igual entre todas as colunas, então a gente tinha lá um exemplo de K médias, a gente fez um exemplo de durabilidade de pneus. Vamos ver o exemplo da aula de hoje, só para ficar claro. A gente tem duas variedades de milho e 6 variedades de fertilizantes. Então, eu quero saber lá
se a média entre os milhos, eu não sei ainda o que é, mas eu quero saber se tem diferença de um milho para o outro. Isso é o que a gente fez na aula passada. Cada milho tem uma amostra de cada tipo de milho tem 6 elementos, só que cada elemento é um fertilizante. E aí você quer saber agora se há diferença entre colunas, entre fertilizantes. Então, ao mesmo tempo você está vendo se tem diferença nas duas linhas, como nas 6 colunas nesse caso. Vai ser o exemplo que o Vinícius vai fazer, mas a ideia nossa é isso, né? Eu tinha lá os pneus na aula passada e só estava vendo se as marcas dos pneus eram diferentes. Agora imagina que cada marca tinha 5 tipos de pneu. Pronto, a gente testa a durabilidade dos pneus, a marca, né? Se há uma marca melhor que a outra nas linhas, e se há um tipo de pneu, independente da marca, melhor que o outro nas colunas. Então, é uma coisa bem análoga lá. A média de pelo menos uma coluna é diferente das demais. Então, conceitualmente, o que a gente vai fazer é trocar observações entre linhas, que está com L, para observações entre colunas, tá? Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu vir para o quadro de análise da variância. Só para vocês lembrarem, a gente tinha antes, a gente não tinha essa linha aqui que eu estou circulando, a gente não tinha essa célula, mas a gente tinha, olha, uma fonte de variação dos resultados entre as linhas. Opa, deixa eu voltar um pouquinho para ficar claro. Entre as linhas, a gente tinha o total, e a gente sempre conversou, né? Tudo menos a variação entre linhas é o resíduo. Aí a gente calculava lá soma de quadrados das linhas, o do todo, fazia a diferença e obtia o residual. Aí a gente falava dos graus de liberdade também. O todo são todas as informações que você tinha menos 1, porque são variâncias amostrais que a gente está tratando, são S quadrados ali. Aí a gente tinha o grau de liberdade entre linhas, que era o número de linhas menos 1. E o que sobrava, deixa eu fazer o que sobrava em vermelho para ficar mais fácil, vai? Já que é subtração, né? Aqui, ó, pronto. O que sobrava era resíduo aqui, o que sobrava era resíduo aqui. Aí a gente fazia ainda um quadrado médio, que era dividir a soma dos quadrados pelo número de graus de liberdade. Então a gente tinha o das linhas, o do resíduo, e a gente chegava finalmente na F amostral, que era essa operação aqui. E a gente comparava isso tudo com a F crítica, que consideraria os graus de liberdade das linhas e depois do resíduo. Muito bem, o que mudou agora? Deixa eu apagar várias coisas. Aí tem alguns termos que são na mão, então eu vou falando enquanto eu apago, tá? O que mudou agora? Agora a gente tem uma outra fonte de variação que ocorre ao mesmo tempo, que é o das colunas. Nesse exemplo a gente tem o exemplo da aula de hoje, que é a nova com 2 fatores, a gente tem. Nem sempre no seu problema você vai ter um fator ou 2, depende do seu tipo de experimento, depende do que você está tratando. Então, cabe a você entender também se você tem várias colunas como um outro fator ou se são só elementos da sua amostra ali. Você tinha a marca dos pneus e aí você tinha 6 testes em pneus. Isso é uma coisa, é um fator só. Ou você tinha uma marca e para cada marca você tinha 6 tipos, 5 tipos, 4 tipos diferentes. Então, na aula de hoje, como é a nova de 2 fatores, a gente vai ter essas duas fontes de variação. Então, a gente vai ter o todo, a gente vai ter a variação entre as linhas, entre as colunas, que é uma conta bem análoga, só que em vez de ser uma soma de quadrados de linhas, é de colunas. Em vez de ser o número de linhas que a gente tinha menos 1, é o número de colunas menos 1 que a gente vai ter aqui. Mas a obtenção do quadrado médio é a mesma, né? Você vai dividir o que está na soma de quadrados pelo que está no grau de liberdade. E aí você vai comparar isso com o resíduo também. Porque, afinal, nossa hipótese nula, olha ali em cima. Vou tentar marcar ela aqui, ó. Ela é comparar a variância da coluna com a do resíduo. Então, a parte amostral, o F calculado amostral, é o quadrado médio da coluna sobre o quadrado médio do resíduo. O que mudou de lá para cá foi que agora o resíduo, como é feito pela diferença, ele diminui um pouquinho, né? Você tinha o todo, antes você tinha resíduo sendo todo menos o que variava entre as linhas. Agora você tem o resíduo, deixa eu até colocar assim, o resíduo é tudo, tá aparecendo? Tá, né? Tudo menos o que varia entre as linhas, menos o que varia entre as colunas. Ou tem gente que faz assim, né? Põe num parênteses a soma das duas variações. Mas e para os graus de liberdade isso vai ser verdade também. Então essa parte em vermelho que eu fiz uma caixinha e essa aqui também, você vai continuar fazendo da mesma forma, pegando tudo e subtraindo as fontes de variação, que são, no caso, linhas e colunas. Você não pode esquecer agora que você tem duas fontes de variação. E aí o quadrado médio do resíduo vai estar calculado aqui, e você vai usar ele para dividir tanto na conta das colunas quanto na conta das
linhas. O F crítico para os dois casos vai continuar encarando os graus de liberdade. Então, olha, eu vou colocar o F crítico aqui em roxo. O F crítico no caso das linhas, ele vai ser um F que tem quantos graus de liberdade? O que tiver nas linhas, K-1, sobre o grau de liberdade do resíduo, vou deixar aqui com um Rzinho assim, só para vocês entenderem, mas é essa conta aqui, ó, K-1 vezes N-1. E o F crítico das colunas vai ser o que tem nas colunas, N-1, vezes o grau de liberdade do resíduo, que a gente falou. Vezes não, né? Na verdade, o grau de liberdade, vírgula o grau de liberdade do... Vírgula o grau de liberdade, difícil. Vai ser os dois graus de liberdade, o das colunas e o do resíduo. Isso associado, claro, a um alfa%. Vou deixar o alfinho aqui. Mas como vocês bem sabem, né? Isso daí é uma operação que a gente vai fazendo na hora. A gente sempre deduz isso na hora para não esquecer. Você está numa F, então você tem um numerador, o grau de liberdade dele vai no primeiro termo da F. Você tem um denominador, ele vai no segundo termo da F, e aí você tem um alfa. E aí você vai fazer aquele teste unicaudal à direita que a gente falou. Se o valor da minha amostra, o calculado aqui por essa coluna, for maior do que o crítico, então há pelo menos uma linha diferente das demais, se for para a primeira fonte de variação das linhas, ou há pelo menos uma coluna diferente das demais. Você pode ter resultados diferentes para linhas e para colunas, isso tanto faz. Cada teste é o seu teste, né? Então, a última coisa antes do Vinícius assumir aqui, que eu vou lembrar é aquela nossa notação. Se você ainda não se acostumou, tem vários jeitos de calcular isso, dependendo de onde você está usando ali a sua referência, né? De onde você está aprendendo, às vezes isso já sai automático, mas a gente tinha um jeito de calcular a soma de quadrados com aquelas notações que era Qzinho é o quadrado total dos valores, então você pega cada valor, eleva ao quadrado, soma tudo, é o Q maiúsculo, aí tinha o T, que era a soma total de todas as linhas. Então, com esses dois termos, o N e o K, você calcula a soma de quadrados totais. Aí, para as linhas, você ia pegar T, I, então a soma na linha I, elevar isso ao quadrado, dividir por NI, que foi o que o Vinícius fez na aula passada. Aí você vai fazer isso para todas as linhas, já que você tem K linhas, né? Vai ter a soma dos quadrados das linhas. Depois você vai fazer para as colunas uma conta análoga, só que vai ser com colunas. E o resíduo é a subtração de tudo. Tá bom? Se você tem dúvida na notação, volta no vídeo passado e dá uma olhadinha em como a gente calculou isso lá, tá bom? Agora, Vinícius Castanho, eu vou passar a bola para você. Então, como é que eu passo a bola? Será que eu volto? Vamos voltar pro estúdio da banda. Eu vou passar aqui. Muito bem, então aqui estou eu. Finalmente chegamos a um acordo aí entre teoria e exercício. Fizemos uma aula combo aí para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ver um exercício sobre a teoria que o Thiago acabou de falar, ele que agora está no backstage, e eu que agora estou aqui em frente à câmera para vocês no estúdio da banda. Vamos lá para a nossa lousa digital, resolver o exercício de ANOVA com 2 fatores ou 2 classificações, dependendo aí da sua nomenclatura. E o exercício diz o seguinte: em uma experiência agrícola foram usados 6 diferentes fertilizantes em 2 variedades de milho, tendo sido obtidas as colheitas dadas a seguir em sacas, para os vários canteiros da mesma área que foram plantadas. Muito bem, eu tenho 2 tipos de milho e eu tenho 6 tipos de fertilizante, e os resultados, independentemente ali do sentido físico, estão aqui na nossa tabelinha. Utilizar a análise de variância para avaliar se existem diferenças significativas entre os fertilizantes e as variedades com alfa de 1%. Beleza, ele deu a significância, ele quer ver se ali tem pelo menos uma média diferente na linha ou uma média diferente na coluna, que nem acabamos de ver ali na aula de teoria. Muito bem, como aqui é uma análise de variância, uma ANOVA, que no fundo é um teste de hipóteses, o que devemos fazer primeiro? Formular as nossas hipóteses. Nesse caso eu tenho 2 hipóteses. A minha primeira hipótese, que ela se refere às linhas, a H01 diz que as médias são iguais, as variâncias são iguais, desculpe, e a H11 diz que a variância das linhas é maior que a do resíduo. E para o segundo caso aqui, agora que foi adicionado com o andamento da nossa disciplina, eu tenho H02, que se refere às colunas, dizendo ali que a variância das colunas é igual ao do resíduo, e H12,
que diz que as das colunas é maior que o resíduo. Muito bem. Hipóteses formuladas, vamos fazer o teste de hipóteses. E nós já vimos na última aula como se resolve um exercício desse. E aqui não mudou. A gente só desenvolve um pouco mais, porque a gente não vai analisar só linhas, a gente vai analisar também colunas. Como que a gente fazia ali, que nem foi visto na aula passada. Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho. Nas linhas, primeiramente, vamos analisar as linhas. Nós tínhamos que calcular o T de cada linha. Como nesse caso eu tenho duas linhas, eu vou calcular T1 e T2. T1 vai ser a soma de todos os valores da linha, então vai ser 5,4, 3,2, 3,8, assim por diante. Se você fizer essa continha aqui para a gente ganhar tempo, vai dar 26,4. E o T2, analogamente, vai ser 5,7 mais 4 mais 4,2, assim por diante. Se você fizer essas continhas, vai dar 28,7. E nós já aproveitamos aqui a nossa presença aqui nesse cálculo e já calculamos os seus quadrados, ou seja, T1 ao quadrado e T2 ao quadrado. Se você levar o valor de T1 ao quadrado, você vai chegar em 696,96. E se você levar o T2 ao quadrado, você vai chegar em 823,69. Deixa eu até arrastar isso aqui para o lado. Muito bem, temos os valores da soma das linhas e o quadrado desses valores. Para completar essa primeira sequência, nós calculamos a soma total, que seria T1 mais T2, que vai dar 55,1. E calculamos a somatória de T ao quadrado, cada TI, dividido por N. Isso aqui vai dar 253,44. Muito bem, vamos guardar esse resultado. Para a coluna, o que faremos? Faremos a mesma coisa. Iríamos somar uma coluna, depois a outra, assim por diante. Calcular os seus quadrados, calcular a soma total e a somatória de cada um ali dividido por N, como fizemos para as linhas. Para ganhar nosso tempo, isso aqui já foi resolvido para vocês. Deixa eu ajeitar aqui na tela. E está aqui nessa imagenzinha. T1 é 11,1, T2 é 7,2, T3 é 8 e assim por diante. À direita temos os quadrados de cada um desses valores. E embaixo ali a gente tem o Tzão total e a somatória dividida ali por J, que seria o número de elementos de cada coluna. E que chegou em 258,155. Muito bem, fizemos esses cálculos para as linhas, para colunas. O próximo passo é qual? Calcular o Q. E na última aula nós vimos o que era o Q. O Q é que está aqui em cima de mim. O Q é a soma de todos os valores elevados ao quadrado. Você vai aqui na sua tabela, eleva esse valor ao quadrado, esse valor ao quadrado, esse valor ao quadrado, assim por diante, e soma tudo. Se você fizer daí do seu conforto do lar, você vai achar o valor de 258,83. Muito bem, um valor aí que chegou ali do resultado da nossa continha. Se eu tenho T, se eu tenho a somatória dos T's dividido pelo número de elementos, e se eu tenho o Qzão, eu posso calcular as minhas somas de quadrados. Quais são as somas de quadrados? São essas aqui, ó, que o Thiago apresentou para vocês na aula. O SQT, o SQL e o SQC. O SQT é Qzão menos T ao quadrado dividido por NK. Nós calculamos o Q, o T, temos o N, temos o K. No caso, eu tenho duas linhas e 6 colunas, então N vezes K vai ser 12. Fazendo essa continha, nós chegamos em 5,83. O SQL, a soma dos quadrados das linhas, seria essa somatória, que nós já calculamos, menos T ao quadrado sobre NK. Novamente, temos todos os valores, substituímos e encontramos 0,44. Para o SQC, a soma dos quadrados das colunas, mesma coisa, temos o valor, temos o seguinte também,
Substituímos na fórmula e encontramos 5,155. Muito bem, temos essas somas e para não deixar de comentar, o SQR seria o total menos o da linha menos o da coluna. Eu não vou fazer agora porque eu vou fazer já já. E onde que eu vou fazer? Na arma mais poderosa que a gente tem para análise de variância, que é a tabela de análise de variância. Porque nela nós colocamos os valores que acabamos de encontrar, então até vou mudar a cor da minha caneta para azul. Entre linhas nós achamos 0,44, que é esse valorzinho aqui. Deixa eu até puxar aqui para vocês. Entre colunas achamos 5,155. No total achamos 5,83. E para o residual, muito bem, você faz 5,83 menos 0,44 menos 5,155, que vai dar o valor aproximado de 0,235. Perceba que eu me limito a apenas preencher a tabela e ali na linha referente ao resíduo eu faço ali a subtração, a diferença entre os componentes. Muito bem, para os graus de liberdade, mesma coisa. Nós temos 1 grau de liberdade para as linhas, porque é o número de linhas menos 1, n menos 1, no caso 2 menos 1, que dá 1. Entre as colunas nós temos 6 colunas menos 1, 5 colunas. E no total nós temos 12 elementos, porque eu tenho 2 linhas, 6 colunas, 12, tira 1, 11 graus de liberdade no total. Quais que são os graus de liberdade do resíduo? 11 menos 1 menos 5. Vai dar 5. Muito bem, temos a soma dos quadrados, temos os graus de liberdade, agora faremos o quadrado médio. E como que faz o quadrado médio? Bom, a gente viu que você pega essa coluna e divide pela coluna seguinte. 0,44 dividido por 1 vai dar 0,44. 5,155 dividido por 5 vai dar 1,031. E 5,83 dividido por 11 vai dar 0,53. E aí um aluno desavisado pode falar assim, muito bem, se eu quero resíduo, eu pego o quadrado médio do total e subtraio da linha e da coluna. Errado. Aqui você não pode aplicar, você aplica esse conceito para a soma dos quadrados e para os graus de liberdade. Para o quadrado médio, você faz a mesma coisa para todos. Você pega o primeiro, 0,235, e divide por 5. Vai dar 0,047. Muito bem. Tenho todos os meus quadrados médios. Agora eu calculo o valor do F amostral para ali comparar no meu teste de hipótese. O valor do F amostral, dando zoom aqui, seria o quadrado médio das linhas dividido pelo do resíduo referente às linhas e o quadrado médio das colunas dividido pelo resíduo referente às colunas. Se você fizer essa continha aqui, vai dar 9,36 e embaixo vai dar 21,94. Muito bem. Tenho os valores amostrais. Qual que é o próximo e último passo? Achar os valores críticos da minha situação. Críticos. O valor crítico das linhas vai ser uma F com 1 grau de liberdade, os graus de liberdade referentes à linha, com 5 graus de liberdade no próximo argumento, que é referente ao resíduo, e α%, que foi dado ali no enunciado, que dá o valor correspondente a 16,26. Muito bem. Muito bem. O próximo, o F, vai ser o F de 5 graus de liberdade referente à coluna, 5 graus de liberdade referente ao resíduo e 1% de significância, que vai resultar ali da tabela 10,97. E aí nisso você
finaliza a sua tabela de análise de variância. Como fazemos então a nossa conclusão da nossa análise do nosso teste de hipótese? Muito bem, o valor amostral referente às linhas, 9,36, é menor que o valor de barreira. Portanto, para as linhas, eu não rejeito o H0, que ali eu chamei de H01. Muito bem. No caso das colunas, deixa eu até trocar a cor, o valor amostral, 21,94, é superior ao valor de barreira. Ele ultrapassa ali a minha barreira. Então, deixa eu puxar aqui. Para as colunas, eu rejeito. Opa, virou um triângulo aqui. Eu rejeito H0 com subíndice 2. E aí vem aquele papo. Eu tenho evidências estatísticas para afirmar que há pelo menos uma média diferente para as colunas e todas as médias são iguais para as linhas ao nível de 1% de significância. E aí finalizamos o nosso exercício, que não deixa de ser ali um desenvolvimento do exercício que nós vimos ali na aula passada, que está aqui no seu visor. Então, deixa eu voltar para o estúdio da banda e só reafirmar isso. A nova com duas classificações é puramente um passo seguinte à nova de uma classificação, mas ali os conceitos teóricos e os exercícios em si é só um desenvolvimento natural. E nas próximas aulas nós veremos a nova com repetições, que ali é o caso mais terrível possível, mas que não deixa de ser só uma evolução natural da matéria. Então, não perca e nos encontre ali na nossa próxima aula. O Thiago está aqui e a gente se despede de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Valeu!